Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos hoje no capítulo 13. Nas dores também brotam as mais lindas flores. A primavera é de cores lindas e perfumadas, não é verdade? Mas também traz de uma forma muito linda a beleza das cores, o ritual das cores. Querido, esse capítulo tem o título de A Bondade de Deus é para os que creem. E eu uso o Salmo 27, do verso 13, que diz: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Era chegada a noite da sexta-feira, mais uma noite cheia de lutas, batalhas espirituais, uma guerra profunda, mais uma vez sem conseguir dormir. A noite de muitas orações e lágrimas diante do Pai. Olhar o movimento e todos sempre dormindo, como já falei. A Kátia dormia ao meu lado, na cama, no chão. Alguns irmãos levaram os edredom e que serviam de colchão para ela. Foram vários dias assim. E eu louvo a Deus pela auxiliadora que Ele me presenteou. Vejo nela todos os atributos que são expressos em Provérbios 31, de 10 a 31, quando fala da mulher virtuosa. Queridos, e aí começa o amanhecer do sábado. E como eu já falei, a partir das 4 da manhã começa o movimento dos banhos, das medicações, a enfermaria começa a ter vida. Então eu ficava muito feliz porque ia ter atenção, principalmente de Kátia. Mas nós estávamos nos preparando porque era amanhã do sábado e Kátia teria que ir para João Pessoa para ver os nossos filhos. Eu já estava assustado e pensando, e agora sem ela? Mas Deus já tinha providenciado minhas companheiras, minhas companheiras. Muitos se ofereceram para ajudar, mas Deus escolheu 3, a Simone, a Rafaela e a Andréia. A primeira a cuidar de mim foi a Simone. Chegou logo pela manhã, cheia de disposição, foi logo fazendo amizade com todos. Ela trouxe um gel para massagear o meu tornozelo. Lembra que eu estava bastante dolorido por causa da crise de ácido úrico e ele ainda estava bastante inchado. E as suas massagens do tornozelo, elas realmente foram inesquecíveis. Ela apertava demais. Mas com a sua chegada, a Kátia partiu para João Pessoa. E confesso que o meu coração se estremeceu. E o medo tomou conta de mim. Eu só pensava agora, como vai ser? Eu olhava Kátia saindo pelaquela porta da enfermaria, o meu coração chorava internamente. E o medo começou a me abater. Eu já estava bastante frágil, porque não estava me alimentando bem e tinha perdido bastante sangue durante a cirurgia. Além da guerra espiritual que estava sendo travada nas regiões celestiais. Então, queridos, Deus veio ao meu coração e me trouxe a lembrança daquilo que pode me dar esperança, e não o medo e a insegurança. Lembro muito de Lamentações 33, 21, quando diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nesse momento veio à minha mente de que eu não poderia colocar a minha segurança e estabilidade em Kátia, porque ela era apenas o instrumento do Pai, e a minha segurança estava sim nele, porque só Ele pode nos dar o que realmente precisamos. Só Ele é o abrigo seguro e perfeito. Todos nós passamos por momentos de insegurança e medo. Claro que sim. Isso é reflexo da nossa humanidade, falha e pecadora. Claro que todos nós enfrentamos lutas e obstáculos. E por muitas vezes nos achamos frágeis e vulneráveis a ela. E assim nós terminamos buscando socorro, guarita, para solucionar os problemas em pessoas, em lugares, em coisas erradas e instáveis. Mas Jesus deu um conselho maravilhoso para essas situações. Olha o que ele disse: ouve, quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Fica muito claro que a nossa segurança não está em nós mesmos, ou em outras pessoas e coisas,
mas sim em Deus. As intempéries da vida, elas irão acontecer, porque nós não estamos imunes a elas. Porém, Deus sempre se fará presente, porque Ele é o nosso rochedo e a nossa fortaleza. Naquele momento, chega Simone, eu olho para ela e entendi que qualquer pessoa que estivesse ali, cuidando de mim, seria enviada do Pai, segundo a sua maravilhosa vontade e o seu infinito amor. Então eu relaxei, descansei no Senhor, e aí depois começamos a conversar, eu e Simone, e saíam dos seus lábios palavras que alegravam meu coração. Havia no coração uma preocupação profunda com o meu bem-estar. Deus é lindo, e senti o cuidado de Deus através da sua serva, eu me sentia muito bem. Já fazia alguns dias que eu estava com dificuldade de evacuar, e ali tomei um tal de um óleo laxante, e tudo aconteceu, graças a Deus. E é assim também que acontece quando nós tiramos todo o lixo de dentro dos nossos corações. E o que é esse lixo em nossos corações? É o pecado, meu irmão. Então você pode perguntar, claro, como é que eu faço? E eu respondo, o pecado é tudo aquilo que foge aos padrões eternos de Deus. É rebeldia aos princípios que regem a vida. Nos originais significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Logo, pecar, queridos, é errar o padrão de Deus perfeito. E esse erro de alvo nos leva a consequências terríveis em nossas vidas, porque passamos a caminhar por caminhos tortuosos, danificados e perigosos. Como diz em Provérbios, há caminho ao homem que parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Queridos, a incredulidade, ela nos diz que é a nossa cegueira espiritual. Olhamos, mas não conseguimos ver nada, estamos cegos. É interessante que em Mateus, Deus diz, através de Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, verso 8. Precisamos entender o perigo de não colocar lixo para fora das nossas vidas, a gente manter esse lixo. Se eu não tivesse evacuado, possivelmente teria que enfrentar males terríveis e que para sanar talvez até uma nova cirurgia. Como o pecado não é diferente, queridos. Nós precisamos colocá-los para fora através da confissão dos mesmos, em arrependimento e desejo de abandoná-los. O pecado destrói-nos por dentro, ele vai se espalhando também por fora. O pecado é a nossa doença espiritual. Precisamos do remédio, do único antídoto que tem valor e poder para destruí-lo, o sangue de Jesus Cristo. Porque, como foi falado aqui, o pecado nos separa de Deus, foi por causa dele que a terra foi amaldiçoada, como está no relato de Gênesis 3, de 17 a 19. E essa maldição nos assola, queridos, até os dias atuais. Nós erramos o alvo, querido, e assim não conseguimos atingir o nível das normas santas de Deus. É interessante que Paulo diz de uma forma muito clara, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas assim chega o momento de Simone ir. Me alegrei demais com ela, foram momentos muito especiais, inesquecíveis. Serei eternamente grato ao seu coração de amor. E aí então chega a Rafinha, Rafaela, minha querida filha de discipulado. Ela já chega chegando. Ela é assim. Tanto é que um sobrinho meu colocou o apelido dela de Purpurina, Rafa Purpurina. Ela alegra, ela tem cor, tem vida. Rafaela é uma figura, um amor de pessoa. Preciso até falar um pouco sobre ela, porque verdadeiramente ela se tornou uma filha. Ela era de um discipulado de jovens que tínhamos lá em casa, em meados de 1998. Eram uns 25 jovens, e eu e Cátia eram como seus pais de discipulado. Havia um tempo para encerrarmos os estudos, porém criamos uma relação afetiva com todos, mas Rafa se determinou a nos acompanhar. Ela estava sempre presente em todos os nossos eventos familiares. Nós nos mudamos para João Pessoa, mas isso não foi empecilho para que ela continuasse presente na família. E hoje é impossível não tê-la por perto. Ela verdadeiramente virou uma filha. Quando o Rafa chegou, ela já estava no começo do entardecer e eu já estava mais aliviado, porém a parte espiritual ainda era muito forte. A luta era tremenda. Chamei Rafaela no canto da cama e lhe avisei que a luta era grande e se ela estava preparada,
mas ela sempre do seu jeito alegre, espontâneo, me disse: vai cair fogo do céu. E assim eu encerro a leitura de hoje do livro Nas Dores Também Brotam as Mais Lindas Flores, que seria a parte 1 do capítulo 13. E amanhã, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente dá continuidade com a parte 2 do capítulo 13 e vocês vão conhecer um pouco mais de Rafaela e também como foi essa noite do sábado em minha vida ali naquele hospital. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um dia maravilhoso. Lembre-se sempre, precisamos jogar o pecado para fora e só lançamos ele para fora em confissão de fé, em confissão de arrependimento, buscando deixá-lo. Faça isso nessa manhã. Confesse os seus pecados ao Senhor, se arrependa diante dele e busque tomar nova postura da sua vida, viver de forma diferente, forma que agrade a Deus. Que Deus continue te abençoando, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Não esquece de inscrever-se, não esquece de dar um like, não esquece de tocar o sininho e compartilhar para que nós possamos abençoar outras vidas. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.